Vocês já se sentiram muitas vezes constrangido com o olhar de uma pessoa sem ela te dizer nenhuma palavra? Hoje eu quero falar sobre os gestos e as atitudes que os narcisistas se utilizam para te manipular. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O que é o gaslighting silencioso? O interessante é que há vários tipos de gaslight, mas o gaslight silencioso são pessoas, por exemplo, que deturpam, né, a sua percepção da realidade com poucas palavras. E o que essas pessoas, na maioria das vezes, elas fazem? Na maioria das vezes, elas começam a criar dúvidas, né, entre as suas memórias e as suas percepções. Sabe? Com isso, quando você está conseguindo fazer algo e que algo não está dando certo mediante uma força externa, que muitas vezes há coisas que não dependem do nosso arbítrio e há coisas também que dependem, mas o narcisista ele sempre manipula o meio ambiente para deixar você totalmente confuso. Então, com isso, eles começam a minar a sua autoestima. E o que eles fazem? Muitas vezes, dizendo poucas palavras. Eles começam a ter uma atitude de indiferença a tudo aquilo que você conquista, a tudo aquilo que você trabalha para conquistar, né? Ele tem uma atitude de indiferença e ele também tem uma atitude de desdém. Sabe aquela risada que é totalmente debochada? Então, muitas vezes ele se utiliza disso. Algumas vezes é o desprezo e outras vezes eles agem totalmente com cinismo e com sarcasmo, tá? Então, por isso que na maioria das vezes ele tenta controlar as suas ações, né, sem deixar provas, porque as marcas que eles deixam é praticamente na alma da pessoa, no ser, né, na mente de qualquer pessoa fica confusa. Isso pode ser realizado tanto por homem quanto por mulher. A mulher, vamos dizer assim, que ela tem um jogo mais despretensioso acerca do gaslight. O homem muitas vezes ele é mais violento. A mulher ela age de uma maneira muito mais dissimulada. Eu não estou falando referente a uma guerra de sexo, que é o mais dissimulado e o menos dissimulado. Não é a questão disso. É que a pessoa, por exemplo, quando utiliza do gaslight para te manipular, ela começa, por exemplo, a tomar algumas atitudes. E eu quero que você olhe essas atitudes comigo. Mas antes disso, se vocês estão gostando do nosso canal, se o nosso canal tem alguma relevância para vocês, que eu sei que tem, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, né? Quando você for se inscreverem, tá? Você aperta o botão das notificações, das quais aparecem todas, tá bom? Aí sim, nós publicamos os nossos vídeos toda segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas, tá? Então é sempre esses 3 dias, toda segunda, quarta e sexta às 20 horas. E eu quero continuar com vocês falando o que você pode identificar nesse tipo de gaslight que na maioria das vezes as pessoas não falam, mas que você pode identificar. Muitas vezes é um olhar de desaprovação constante, né? A pessoa não fala nada, mas olha para você de uma maneira totalmente transparente, como se você não estivesse ali, né? Ou então com esse olhar, muitas vezes de arrogância. Então você percebe, quando a pessoa olha para você por muito tempo e com um olhar totalmente cerrado, você vê que isso, na maioria das vezes, significa um sinal de desaprovação constante. Um outro tópico também é um silêncio prolongado após você expressar os seus sentimentos. Sabe quando você fala aquilo que você pensa sobre a sua situação mesmo, quando você fala com a pessoa e a pessoa fica totalmente quieta e vira as costas, então ela está agindo praticamente com desdém ou indiferença, ou daquela risada tipicamente irônica. A outra característica também que elas fazem são comparações sutis com outras pessoas. Elas falam pouco, mas sempre falam uma comparação entre você
e a outra pessoa. Ela vai gerar essa espécie de triangulação, do qual que vai dar alguns, por exemplo, alguns gatilhos em você. E também a falsa normalidade. Assim, por exemplo, todo problema que ela gera com você, quando você vai reclamar, essa pessoa sempre vai falar que você é totalmente dramático, você é totalmente exagerado. Então, você, sabe, é a causa de todos os problemas. Mas é ela que coloca e é ela que faz você agir desse jeito, procurando até mesmo a resposta, e eles não dão essa resposta, porque a questão dele mesmo, né, é manipular, por exemplo, as suas emoções. Mas quais são os sintomas? Os sintomas é uma dissonância cognitiva. O que seria essa dissonância? Por exemplo, você vai começar a pensar que você não é bom bastante. Por mais que você tenha dons, talentos, é uma pessoa totalmente esforçada e trabalhadora, você nunca vai achar que é boa o suficiente, mediante, né, esse desdém e essa desaprovação que o narcisista e o manipulador faz com você constantemente. Então isso é essa espécie, né, de controle que é totalmente invisível. Ou seja, a única marca que ele deixa não é, por exemplo, no seu corpo, mas sim, tá, na sua mente. Por exemplo, também um outro sintoma que eles começam a gerar é uma espécie de isolamento. A partir daí, eles já trabalharam como te conquistar e depois eles começam a te desprezar. Então, com isso, você se sente totalmente desolado e você vai procurar a validação dessa pessoa, mas só que ela vai te validar somente quando é algo do interesse dela. É por isso que é o narcisismo covert, né? Ela entra no processo de silêncio e depois fala com você somente quando precisa. Muitas vezes também uma das características que acontece é a perca de confiança que você tem consigo mesmo e a conexão que você tem com a realidade, né? Então você fica totalmente alienado dos dons que você tem, sabe, da sua inteligência, da sua genialidade, do seu esforço ou das coisas que você ama. Então você sempre vai depender, né, da aprovação dessa pessoa. Mas o que que você tem que fazer? O interessante é que você tem que pensar é aquilo que o que você pensa não é sobre você. O que você está pensando é aquilo que o narcisista e o manipulador colocou sobre você. Então é por isso que você entra totalmente nessa espécie de confusão. Então o pensamento que você tem sobre você não é seu. Foi ele que colocou com você para você, e quando você sente aquele sentimento ruim, você sempre, por exemplo, vai justificar por que que você está ruim, né? Ou seja, não, eu sou ruim mesmo, eu nunca faço nada direito, é por isso que ele não conversa comigo. Mas tudo isso é uma forma, por exemplo, para te minar a sua autoconfiança e você ficar totalmente vinculado a ele, tá bom? Interessante também que você tem que criar vínculos, né, com pessoas que têm os mesmos desejos e propósitos do que você. Ou seja, você sempre tem que se circundar de pessoas que fazem parte do seu convívio, né? E que gosta das coisas que você gosta. Porque o narcisista, o controlador e o manipulador, ele gosta do sentimento que ele tem sobre você, não sobre você. Porque quando ele vê, quando ele está perdendo o controle, aí sim ele se utiliza, né, dessas técnicas. E também eu tenho aqui, por exemplo, um outro vídeo que a gente tinha publicado, né, que vocês podem saber também sobre quais são as técnicas que os narcisistas utilizam, né, para que você possa ficar vinculado mais a ele emocionalmente. E se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, né, até o final conosco nesse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, tá bom? Assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. E também divulgue, né, um vídeo desse para uma pessoa que você conheça, né? Uma pessoa que está sofrendo disso, por exemplo, com o pai, com a mãe, ou com o irmão, e todo filho também faz com a mãe, que também tem filhos, por exemplo, que são totalmente manipuladores, tá bom? Então, nós temos outros vídeos também que falam sobre essas técnicas, né, que eles se utilizam. Então, hoje eu falei mais, né, dessas técnicas que são mais corporais, das quais eles falam menos, mas que têm um poder muito grande para nos destruir na maioria das vezes, tá bom? E se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, estou sendo até redundante, até me perdoe, tá? Então,
se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, eu vou colocar aqui o QR Code, né, do qual que vocês vão entrar, tá bom? E nós sempre postamos os nossos vídeos toda segunda, quarta e sexta. E como sempre, até o próximo vídeo.